Questão 13, gente, diz assim: fatorando em fatores primos o número 1620, encontrei 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Qual o valor da raiz quadrada de x vezes y mais z? Então, vamos lá. Galera, ele está dizendo que é para fatorar. Então, a gente vai pegar aqui o 1620, tá? Vamos lá. Pega o 1620 e vamos fatorar. Por 2, ó, vai dar 810. Por 2 vai dar 405, tá? 405. Aí já não dá mais por 2, mas dá por 3, tá? Por quê, professor? Bora lembrar aqui rapidinho, ó. Se eu somar 4 mais 0 mais 5, dá 9, tá bom? Então, quando se soma os algarismos de um número e o resultado é divisível por 3, significa que o número é divisível por 3 também. Bom, o grande detalhe aqui não é só para saber se dá por 3, a gente precisa dividir mesmo, tá? Nesse caso aqui, gente, vai dar 135, tá bom? 135. E aí, dá por 3 ou não? Bora aproveitar para treinar. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 dá por 3. Então, vamos lá. Por 3. E 135 por 3 aqui, ó, vai dar 45, tá? 135 por 3, 45. Aí você continua por quanto? Por 3. 45 por 5 vai dar 15. 45 por 3, perdão, né? 45 por 3 vai dar 15. 15 dá por 3 também, que vai dar 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Ok? Legal. Vou fazer o seguinte aqui. Olha só. 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Isso é igual a 1620. Só que o meu 1620 ficou fatorado dessa maneira, ó. E é aqui que a gente vai reorganizar, ó. O 2 apareceu 2 vezes, então é 2 ao quadrado. O 3 apareceu 4 vezes, então vezes 3 elevado à quarta. E o 5 apareceu só uma vez, então 5 elevado a 1. Aqui eu vou botar 1 para identificar qual é o nosso expoente, tá bom? Feito isso, gente, tá? A gente pode agora determinar o valor de x, y e z, tá bom? Então fica assim, ó. O x é igual a 2, o y é igual a quanto? Ó, a 4, que é o expoente do 3, e o expoente do 5, que é o z, aqui é 1, né? Então z é igual a 1. E aí eu consigo agora fazer o cálculo que ele está pedindo, ó. Bora lá. Raiz quadrada de x, que é 2, vezes y, que é 4, mais z, que é 1. É isso aqui que ele está querendo, ó. Tá bom? Bora fazer conta. Raiz quadrada, 2 vezes 4 dá 8, mais 1. Ok? Raiz quadrada de 8 mais 1, que é 9. E finaliza aqui, ó. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Ah, professor, não tem 3, só tem mais ou menos 3. Isso. E aí que vai uma observação, tá? Quando você tem que calcular a raiz quadrada de um número, tá? Em geral, você só dá o resultado igual a quanto? 3. Mas você adequadamente coloca mais ou menos 3. Por quê? Porque quando você faz a volta, acontece isso, ó. 3 ao quadrado, que é o positivo, dá 9. Menos 3 ao quadrado, que é o negativo, também dá 9. Por quê? Base negativa com expoente par dá resultado o quê? Positivo. Por isso, a solução não é 3, e sim o quê? Mais ou menos 3, ok? Pessoal, vamos entrar agora na parte de leitura de gráficos, né? Uma análise gráfica aqui que é importante, tá bom? Diz assim, então, a questão 30. As multas aplicadas durante um fim de semana na estrada do Atalaia foram contabilizadas e registradas no gráfico seguinte. Então, neste gráfico aqui, tá?
Esquece ali que a questão quer, deixa eu falar um pouquinho para ti de gráfico, tá bom? Deixa eu aproveitar. Esse tipo de gráfico é o gráfico bidimensional, né? O gráfico do plano cartesiano, que tem o eixo x, a horizontal, e o eixo y, vertical, tá? E esse tipo de gráfico é um gráfico de dupla entrada, tá legal? Pode ser de uma entrada única quando um dos eixos ele só tem uma informação, um nome ou então uma letra indicando, tá? O que é este caso aqui, né? O que está acontecendo neste caso aqui, tá bom? Então bora lá. Nesse eixo aqui do x eu tenho aqui os tipos de infração. E neste eixo eu tenho a quantidade de multas aplicadas por conta do tipo de quê? De infração, tá legal? Então, olha só, bem aqui ó, eu tenho assim, A, farol apagado, B, excesso de velocidade, C, dirigir sob efeito de álcool, D, falta de documentação. E aquelas letras, né, justamente para não ter que escrever tudo de novo, né, farol apagado, excesso de velocidade, para não ter que escrever isso, ele botou através de quê? De letras. Então, vamos aqui, ó. Tipo de infração, infração A. Essa infração A, ela teve, aliás, quantas multas? Então é só você ir no topo dela, gente, tá? Basta ir aqui no topo dela. Vai aqui no topo. Chegou no topo, aí você tem que A reflete aqui, ó, quantidade de multa? 10 multas. Legal? Vai em B. B, excesso de velocidade. Você vai lá no topo, ó. Chegou no topo, joga para o eixo Y, para o eixo da quantidade de multas. Então tu vai ter o quê? 12 multas, tá? Para o quê? Excesso de velocidade. C o que é lá? Dirigir sob efeito de álcool. Então vamos lá. C, joga lá no topo. Joga para o eixo Y. Quantidade de multas? C. Dirigir sob efeito de álcool? 16 multas. E D o que é? Falta de documentação. Joga lá no topo. Reflete para o eixo Y. Quantidade de multas? 12. Então, 12 multas aplicadas por falta de documentação, tá? Então, explicado aqui para vocês quem é quem aí nesse gráfico, tá legal, gente? Aí sim, né? Feito isso, vamos lá na perguntinha, vamos ganhar o pontinho lá na prova, né? Então, gente, importante, tá? A questão de gráfico é uma interpretação que você tem que fazer, tá? Fez a interpretação correta, em geral a questão vai te dar uma solução tranquila, tá? É uma pergunta fácil que vai ser respondida. Vamos lá. As multas por excesso de velocidade representam do total de multas aplicadas quanto? Então atenção, ele quer multas por excesso de velocidade. Multas por excesso de velocidade é B. Então ele quer saber B, não é isso? Então vamos lá. B, 12 multas. Bora anotar aqui. B, 12 multas. Tá ok? Representa do quê? Do total de multas aplicadas. O que é o total de multas aplicadas? É A mais B mais C mais D, né? Ou seja, vamos lá. Olha como foi bom a gente analisar um por um. O A deu quanto? Deu 10. O B deu quanto? 12. O C deu quanto? 16. E o D voltou a dar 12. Atenção, eu não fiquei muito atento aqui se teve pegadinha, tá? Mas eu vou alertar um detalhe aqui para vocês. Muita gente pega aqui, ó, nem olha para cá, ele já olha para cá. Ah, qual é o total? Ele vem bem aqui, ó, 10 mais 12 mais 16. Se você somar aí, tá? Você vai ter 38, né? 38. Somando tudo aqui dá 38. Só que o total não é 38, veja. Aqui no 12, ele ocorre uma vez para B e de novo ocorre para quem? Para D. Então esse valor, na prática, ele é contado duas vezes. Então cuidado, não é só chegar aqui no eixo Y e sair somando, tá? Cuidado para não cair na pegadinha, tá legal? O certo é pegar cada cruzamento desse aqui e anotar o dado. Vamos lá. Total de infrações, quanto que deu lá? 10 mais 12 mais 16 mais 12, aqui vai dar 50 infrações, né? 50 infrações, legal? Bom, agora o probleminha, vamos lá,
o probleminha que é o quê? O percentual, tá ali, né? O percentual, estou olhando isso pela alternativa. Então, o percentual de multas por excesso de velocidade em relação ao total de multas vai dar quanto? Então, vamos lá. Percentual de multas por excesso de velocidade. B, né? Como a gente já marcou. É só fazer isso aqui, ó. Fazer a razão entre o quê? O que lhe interessa, que são as 12 multas, pelo total, no caso, total de multas. Então, sempre fazer essa relação aí, tá? Posso deixar anotado aqui também assim, ó. Lembra da proporçãozinha de porcentagem? Eu posso dizer assim, ó. 12 representa tantos por cento. 50 representa o quê? 100%. E aí você resolve por aqui. Fica a seu critério, tá? Como é uma pergunta em relação ao total, né, da parte em relação ao todo, é só fazer a razão da parte pelo todo. Como é percentual, multiplique por 100%. Vai ficar bonitinho o resultado. Olha lá. Fazendo continha agora, galera, olha lá. 100 por 50. Ô, conta bacana, né? 100 por 50 vai dar 2. Então, B fica 2 vezes 12 dá quanto? 24%. Tá aí, ó. Então, percentual de multas por excesso de velocidade em relação ao total de multas, 24%. Então, nessa questão, a gente marca a letra D de dado. Tá aí, gente.